Bom, gente, começar. Meu nome é Ricardo, sou professor de automação e controle, o professor Fuad, possivelmente vocês conhecem de controle, né? O professor Fábio, que é atualmente coordenador do curso. Como eu fui coordenador há muitos anos, eu acabei pegando o jeito eu faço a apresentação aqui, tá? Mas a apresentação vai ter duas partes, né? A primeira parte a gente fala sobre o que é o curso, para tirar dúvidas sobre disciplinas, coisas assim. E tem o microfone. Vocês estão ouvindo, então? O microfone é melhor? Vocês ouvem bem a gente? Melhor assim? Melhor. Tá bom. A primeira parte da apresentação é sobre o curso, disciplinas, currículo, etc. E a segunda parte a gente fala sobre atividades de engenharia de automação e controle, coisas que a gente faz, coisas que são parecidas com o que todo engenheiro de controle faz, tá? Eu acho que eu preciso clicar aqui. Só clicar. Pronto. Falar sobre o que é automação e controle, né? Automação e controle requer alguma apresentação, né? Não é alguma coisa imediata, né? Que todo mundo sabe o que é. Falar telecomunicações, eu sei, celular, né? O PEA é subir poste, não. Automação e controle é uma coisa que permeia todas as engenharias, mas fica embaixo do capô. A gente normalmente não percebe, né? Falar sobre o curso, sobre a gente, que somos o Laboratório de Automação e Controle, e projetos e parcerias. Pronto, parou de funcionar. Como eu estava falando, né, todo tipo de equipamento que é construído, seja essa lâmpada, ou seja o projetor, ou o sistema de ar-condicionado, tem dentro dele sistemas de automação e controle. Tá? Você precisa desses sistemas para manter o equipamento ou o sistema dentro de parâmetros operacionais, para manter a segurança, para ter um melhor desempenho. Praticamente, o sistema tem alguma coisa de automação e controle embutida. Se você pensar num avião, como eles são feitos hoje em dia, se ele não tiver nenhum sistema de controle, ele imediatamente cai, tá? Ele precisa de sistemas de automação e controle para manter ele estável e voando. Se você pensar numa lâmpada fluorescente, essas aqui devem ser fluorescentes ou LEDs, você precisa de sistemas para manter a tensão constante, para manter a corrente constante. Se for uma lâmpada fluorescente, manter o ativo, né, o que se chama de reator, é um sistema de controle, tá? Uma lâmpada não se mantém acesa se não tiver um sistema de controle. Encerrar. Agora não estou funcionando. Esse? Seja uma usina nuclear, uma planta termoelétrica, eles precisam manter as pressões, as vazões constantes para poder gerar energia elétrica continuamente. Então, nenhum sistema industrial ou de qualquer tipo funciona sem sistemas de automação e controle. Deixa eu ficar do lado de cá. Passei um monte, né? Vai fazer a mão, né? Enquanto ele volta aí, até que horas vocês podem e vão ficar? Porque a gente, além do que a gente vai falar do curso, o curso é meio que burocracia. Tem que falar. A gente vai falar dos projetos, que talvez sejam mais divertidos. É burocracia, depois você termina, né? Depois que você terminar, tem que levar a sério. Então vocês só entender isso para ver se a gente vai mais rápido ou mais lento. Eles vão ficando. A gente considera como a inauguração dos sistemas de controle em atividades industriais, atividades econômicas, como o regulador de Watt, que é esse dispositivozinho aqui, que surgiu junto com as primeiras máquinas a vapor, e na verdade é o equipamento que sem ele não haveria revolução industrial. Para que serve a máquina a vapor? Para gerar energia, potência mecânica, fazer as máquinas girarem. Mas uma máquina a vapor é uma caldeira, você joga lenha, joga carvão aqui, cada vez que você joga carvão você tem uma labareda, isso faz a pressão da água aumentar, gera vapor, e o vapor
move o pistão e o pistão, num gerabriquim, faz girar um eixo e você tem suas máquinas girando. É claro que se você ficar jogando lenha, carvão aqui, você vai ter isso girando aos tropeções. Qualquer coisa que você ligue numa máquina desse jeito, ela quebra. Então, James Watt tinha o problema de fazer com que a rotação disso aqui ficasse constante e uniforme para todas as máquinas que você pudesse ligar isso de fato funcionassem. E o sistema que ele propôs para isso é esse aqui. Essa aqui é uma foto do regulador original de James Watt. Basicamente ele funciona assim: a máquina começa a girar por força centrífuga, isso aqui abre, e conforme isso aqui abre, eu abro e fecho o vapor. Então, se a máquina girar depressa demais, o meu regulador de Watt abre e ele fecha o vapor. Então, girando depressa demais, eu fecho o vapor. Girando devagar demais, eu abro o vapor. Fecho, abro, o que eu tenho no resultado final? Pressão constante de vapor, movimento constante da máquina. E aí você pode usar a máquina para o que quer que seja, ela vai ser efetiva. Não vai destruir o tear, não vai fazer a locomotiva descarrilar. E isso é automação e controle, né? Fica sempre escondido nos dispositivos, pode avançar, mas é essencial. Qual é a cara de um sistema de automação e controle hoje em dia? Eu peguei aqui 2 exemplos, tá? Esse aqui é um sistema industrial, né? Você tem aqui os processos industriais, os equipamentos que você quer controlar. Você tem o equipamento que controla, o que a gente chama de controladores industriais, que são, hoje em dia, todos os sistemas digitais, computadores, mas são diferentes dos computadores que a gente usa. São computadores feitos para controlar processo, para ler dados da planta, para escrever dados na planta, para funcionar 24 horas por dia em ambiente agressivo, com vibração, alta temperatura, o ambiente típico de fábrica. Então, tem todo esse tipo de equipamento industrial. E lá em cima, numa outra camada, a gente tem o que a gente chama de sala de controle e sistema supervisório, onde os operadores, né, no conforto do ar-condicionado, vão enxergar tudo o que acontece no projeto e manter ele funcionando. Tá? Um outro jeito de fazer controle é o jeito embarcado. Se eu quiser controlar um avião, eu tenho diversas peças, tipos de controladores embarcados para fazer isso, e todos eles ficam ligados como se fosse uma sala de controle, né, no cockpit do piloto. Então você tem essa hierarquia, assim que hoje tem a cara de automação e controle, tá? E é claro, se você tiver equipamento, você vai ter embutido lá o tipo de sistema de controle, né? Tá certo? Então, como é que se faz automação e controle? A automação e controle requer uma série de competências. Precisa de conhecimentos básicos de física e matemática para a gente entender os processos que vão ser controlados e para a gente projetar os controles que vão controlados. Melhor assim? A gente precisa de conhecimento do processo. Se vai controlar uma planta química, você precisa entender alguma coisa do processo químico. Se você vai controlar uma planta termoelétrica, uma usina nuclear que vai produzir energia elétrica, você tem que entender um pouco de geração de energia elétrica, e assim por diante, tá? Você precisa conhecer técnicas de controle, quer dizer, como é que eu projeto, como é que eu crio, concebo e faço funcionar os controladores. Controladores hoje em dia, praticamente com pouquíssimas exceções, são sistemas digitais sofisticados. Então, é preciso entender software, é preciso entender de hardware, redes de computadores, etc. Tá? E, uma coisa extra, é preciso entender instrumentação. É preciso entender de sensores e atuadores. Porque o que faz um sistema de controle, ele lê informações da planta, usa sensores para isso, processa nos controladores e toma ações para a planta ficar funcionando. Então precisa de atuadores, sensores e atuadores. Tá? Por exemplo, uma chave que liga e desliga um equipamento é um atuador. Tá? Então, só terminar aqui, então isso aqui também dá para a gente uma série de conhecimentos que a gente precisa ter para efetivamente poder fazer e trabalhar projetos de controle e trabalhar com sistemas de controle. Pode avançar. O lab de controle que vocês estão alegremente têm feito,
eles têm duas entradas, que é do taco gerador e do potenciômetro, que são sensores. Roda o software, o Simulink, depois vocês mandam um sinal para o atuador, que é o motor. Exatamente isso. Um processo bem mais simples, mas não sei se fazer em paralelo. Acho que deve ser distância. Interferência. Então, isso aqui é mais ou menos a sequência de competências que a gente precisa ter. Então, competências para automação e controle, né? A gente precisa de uma formação sólida em física, matemática, outras disciplinas da engenharia. A Poli se carrega disso para a gente, basicamente, tá? A gente precisa entender do que a gente chama de modelagem e identificação. O que é modelagem? A gente precisa transformar o comportamento dos processos que a gente quer controlar. A gente só consegue controlar aquilo que a gente entende como funciona. E esse entendimento tem que virar uma formatação, tem que se transformar numa coisa formatada matematicamente. Basicamente se transforma em sistema de equações diferenciais, tá? Então você vai gerar modelos para as plantas. Aí você vai descrever o processo que você quer controlar como sistema de equações e aí você consegue trabalhar com ele. Outro jeito de fazer isso é identificação. Quando os processos são muito complicados, em vez de você pegar lá a força igual a massa vezes a aceleração e construir o processo, como a gente chama fenomenologicamente, você pega um processo que você não conhece, excita ele com um sinal, vê como é a resposta e infere qual deveria ser o modelo. Isso a gente chama de identificação de sistemas. A gente precisa entender de física e matemática para poder trabalhar com modelagem e identificação, e daí a gente tem o processo que a gente quer controlar descrito de maneira formal. Aí a gente usa as técnicas de controle e automação. Isso aqui é com a gente. A ênfase tem 2 anos seguidos de técnicas variadas, desde o básico, desde o mais utilizado na indústria, desde o que é novidade até o que é estado da arte, tá? Tem poucos cursos no mundo que tratam automação e controle desse jeito, do começo ao fim, como a gente faz, tá? Como eu falei, o jeito de fazer isso hoje é com sistemas digitais, é computadores e equipamentos digitais, e com esses recursos digitais a gente precisa entender como eles funcionam e precisa saber programar, configurar, projetar. Então, sistemas digitais de computação é uma competência importante para automação e controle. E é claro, esses sistemas estão conectados entre si, eles atuam, cooperam, se comunicam, trocam dados. Então a gente precisa entender de comunicação de dados, de redes de computadores, etc. E finalmente, instrumentação industrial. O repertório é muito variado, tá? A palavra-chave quando a gente fala em automação e controle é multidisciplinaridade. Isso faz a opção automação e controle ser diferente das outras, tá? Aqui a gente deixa automação e controle junto com elétrica, principalmente, mas outros países deixam com mecânica, às vezes com química. E automação e controle é uma opção diferente porque ela olha para fora. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você vai trabalhar com telecomunicações, aí você vai fazer um curso de telecomunicações, você vai cada vez mais se aprofundar e se focar em sistemas de telecomunicações, você vai trabalhar em microeletrônica, sistemas eletrônicos, você vai cada vez mais se aprofundar e olhar sempre para dentro de eletrônica. A automação e controle é o oposto. Você aprende automação e controle e você vai aplicar isso em coisas variadas. Então, a automação e controle olha para fora. Então, nesse sentido, ela é diferente das outras ênfases, tá? Ela se especializa na ferramenta que é aplicada num monte de coisas, tá? E não te dá o foco numa coisa. Então, isso é bem diferente, é bom ter em mente, tá? Não significa que uma é melhor que a outra. Isso é bem claro. Todas as opções são boas escolhas. Caso vocês venham optar por algo diferente. Não se preocupa com isso. Tá? Só a abordagem é diferente, a gente acha interessante, porque você consegue ver coisas diferentes ao longo do curso. Tá? Mas não significa que uma é melhor que a outra, que eu vejo mais específico, eu vejo para fora. Mas a gente acha mais interessante esse olhar mais amplo das coisas. É mentira, né? Claro que o seu controle é mais legal, né? O mercado de automação e controle, ele é um mercado muito vasto, ele é um mercado difícil de se
se pegar e avalizar, porque ele é muito variado, né? Estimativas conservadoras falam que ele movimenta 200 bilhões de dólares por ano, outras estimativas falam chegam em $1 trilhão, depende de quão amplo é o sentido que você dá para automação e controle, né? Esse aqui é o sentido mais estrito, né, de automação e controle de equipamentos industriais. Se você pensar que qualquer sistema que você desenvolva em qualquer área vai precisar de alguma coisa de automação e controle, isso aqui fica muito mais vasto, né? É um mercado que nunca parou de crescer, mesmo nas crises mais tenebrosas que a gente teve aqui no país, esse mercado nunca encolheu, ele sempre foi aumentando. Porque quando a economia está boa, você tem incentivo para melhorar os processos, automatizar, melhorar o desempenho, a performance, a qualidade, você investe em automação. Quando o mercado está ruim, você precisa investir em automação para economizar e ter o processo mais eficiente, né? Então sempre vai indo. Onde engenharia de automação e controle, do ponto de vista industrial, atua, né? Em fabricantes de equipamento e dispositivo, todas as grandes empresas tecnológicas de base industrial do planeta têm um segmento de automação e controle, seja Siemens, ABB, Mitsubishi, todas elas têm uma linha de equipamentos industriais, tá? Tem os fabricantes, tem os integradores. Integradores são as empresas que implantam sistemas de controle nas indústrias, né? Toda indústria basicamente precisa de sistema de controle. Não necessariamente a indústria tem gente in-house capacitada para fazer isso. Então ela contrata empresas, consultorias, escritórios de engenharia que fazem os projetos de automação e controle e implantam. São o que a gente chama de integradores. Empresas maiores têm gente in-house para automação e controle, né? São os utilizadores, indústria, setor energético, setor elétrico, indústria de transformação, mineração, navegação, indústria aeronáutica, etc. E tem também muito espaço para isso no desenvolvimento de produtos, seja um avião, um foguete, um carro, precisa gente de automação e controle para se projetar um sistema desses, tá? Aqui eu vou chamar a atenção aqui para esses dois termos aqui, TI e TO, né? TI, todo mundo basicamente sabe o que é. O notebook é TI, o servidor da web é TI, tecnologia de informação. Quando a gente fala em indústria, a gente fala em TO, tecnologia operacional, que são os sistemas que interfaceiam com o mundo real. Por exemplo, sensores atuadores, controladores que vão controlar os equipamentos, etc. e tal. Então, quando se fala em TI, tem um grande mercado. Em TO, esse é um mercado mais inexplorado. A gente está falando em sistemas de interface com computação, precisa de engenharia, precisa da base de competências que eu falei antes, precisa disso tudo, tá? Outro ramo, isso é uma coisa engraçada, o mercado financeiro, tá? E hoje em dia aplicações de ciências de dados, inteligência artificial. Calhou de que em décadas anteriores aí, o mercado financeiro passou a evoluir, em vez de usar a esperteza dos operadores, o conhecimento que eles têm do passado do mercado, passou a ser mais formalizado. Passou a processar os sinais do mercado, criar modelos, lembra que eu falei de modelos, né? Para isso, e acontece que o ferramental para fazer esse tipo de análise financeira mais sofisticada, quantitativa, é o ferramental de automação e controle, é o ferramental de modelagem, de análise de sistemas dinâmicos e equações diferenciais. Então, existe um grande mercado que é aplicar esse tipo de técnica sofisticada que a gente aprende aqui para engenharia no mercado financeiro, que é uma coisa válida, tá? Comentar, atualmente, nós temos uma média anual de 20 a 25 processos de formatura. Desses, 6 ou 7 são na área financeira. Só para botar uns números para vocês. É o professor Oswaldo Luiz do Vale Costa, que é um especialista aí na área e que tem orientado esses projetos. É um grande contratante aqui dos engenheiros, é o Banco Itaú, por exemplo. E engenharia em geral, né? Porque engenheiro de automação e controle não é um engenheiro de automação e controle, só sabe automação e controle, não sabe fazer mais nada, né? Então, para projetos de engenharia, para análise, execução, gerenciamento de projetos de programação, a gente ensina coisas úteis e as pessoas aplicam, né? Então, isso aqui é mais ou menos o que é no mercado.
Isso aqui é o que é o nosso curso. Pode dar uma clicada, porque tem um caminho ali. Que é o seguinte, esse é o currículo que vocês estão fazendo, tá? Mas ele deve mudar em 2 anos. Então, vocês não precisam se preocupar com o que vai acontecer daqui a 2 anos. Mas fiquem espertos, tenham em mente que isso pode mudar, porque, vamos dizer que, se alguém atrasar o curso 2 anos, eventualmente já vai ter que pegar o currículo novo e vai ter que fazer adaptações, tá? Mas, estamos falando do currículo como ele é hoje, né? A porta de entrada para automação e controle de sistemas de sinais, de sistemas dinâmicos, né? Aula de sistemas de controle, laboratório de controle, isso é uma boa amostra de como é que é a lida lá de fazer projetos de controle. E, partindo disso, a gente constrói a ênfase automação e controle, onde a gente avança nesses aspectos todos que eu falei, nas competências que são necessárias, o curso. Então ele avança, a gente passa de sistemas de controle, que são sistemas simples, lineares, uma entrada e uma saída, a gente passa para sistemas computadorizados, para sistemas com múltiplas entradas, múltiplas saídas, sistemas industriais, e por aí vai, instrumentação e outras disciplinas, né? Tem um projeto de formatura de 1 ano, tem, na verdade, mais do que um módulo eletivo, tá? E, importante, tem disciplinas optativas livres, né? Porque, eu deixei letras bem grandes lá no outro slide, né? A palavra-chave do curso é multidisciplinaridade. Não dá para você ter multidisciplinaridade tendo sempre aula da mesma coisa no mesmo salinha, no mesmo corredor. Então, é importante para a gente ter uma janela aqui onde vocês possam usar para procurar aprender coisas que complementem, que direcionem o curso para o lado que vocês querem. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, tá? Isso aí é importante. Gastem alto. Usem o tempo de vocês. Eu sei que é muito conveniente ficar aqui na elétrica, não precisa só descer a rampa ou subir a rampa. Essas optativas são muito importantes. Nós criamos essas optativas há 30 anos. 30 e poucos anos, né? Não existia optativa na Poli. Não existia. Foi criada aqui no LAC justamente com esse intuito de que vocês explorassem. Vocês estão dentro da, possivelmente, a melhor universidade do país, da América Latina, uma das 100 melhores, sei lá, 200 melhores do mundo. Aproveitem, está tudo aqui do lado. Não fiquem bitolados só na elétrica, naquilo que vocês estão fazendo. Tem o professor Fábio, vai falar de alguns projetos, onde trabalha com IAG, trabalha com a Faculdade de Medicina, trabalha com o Instituto de Psicologia, trabalha com a mecânica, com química. Aproveitem isso. É a chance que vocês têm de verem coisas diferentes, de aprenderem coisas diferentes, que pode mudar o destino de vocês. Não fiquem... Tem optativa livre, você pode cursar com as nossas optativas, né? São legais, mas aproveitem a USP. Vocês não têm essa chance depois. Tá? Eu queria deixar registrado, que é muito importante para a gente. Não deixem de fazer optativas, procurem coisas fora, mas façam com seriedade. A gente sempre tomou cuidado de oferecer disciplinas aqui, caso as pessoas tivessem, na época, dificuldades em fazer optativas, né? Porque era uma coisa que não existia na época, na USP, né? Mas o pessoal foi aprendendo. Então hoje é muito fácil fazer optativas aí, quase em qualquer lugar da USP. Mas não faz só aquela disciplina que você sabe que você não precisa assistir aula, que qualquer coisa passa. Não é esse o espírito da coisa. Tá? Aproveita. Deixa eu falar uma coisa importante, que os alunos que ficam com dúvidas dos anos anteriores em relação ao número de optativas. É que antigamente a gente tinha 2 optativas de 2 créditos no ciclo básico, mais os créditos de optativa da ênfase. Essas 2 disciplinas aqui a gente não cobra mais, a gente cobra a partir de 2023, né, que no caso de vocês, as disciplinas da ênfase. São 16 créditos de optativas. Na verdade, pode até fazer mais, né? Esse currículo sofreu uma pequena adaptação agora por causa das atividades curricularizadas de extensão, né? Você pode pegar o próximo. Então, isso aqui é só para ficar como referência, né? Aqui está em lista as disciplinas que estavam lá na matriz, tá?
modelagem, controle. Se vocês olharem isso aqui, cotejarem com aquelas competências, a gente mais ou menos tem uma equivalência entre elas, tá? Isso aqui é feito tendo em vista aquele rol de competências para fazer a profissão. Pode avançar? Optativas, né? A gente oferece às vezes até 15 optativas diferentes por ano. A gente, tá? Mas as optativas não precisam ser feitas na elétrica. A automação pode ser feita na elétrica, com outros cursos, pode ser feita em outras engenharias, pode ser feito no Instituto Astronômico e Geofísico, pode ser feito na letras, tá? A gente oferece também disciplinas de engenharia biomédica. Existe um módulo de especialização de engenharia biomédica, ele é, vamos dizer assim, hospedado dentro do curso de automação de controle, né? E a gente oferece lá como módulo de especialização, a parte vermelha do currículo, né? 3 módulos, tá? Um módulo chamado Controle Aplicado Industrial, vou falar mais sobre eles depois, tá? Que é para o público externo. Um módulo chamado Automação e Controle Avançado, que é para o público interno, é um 5º ano para quem fez o 4º ano em Automação e Controle. A gente não recomenda para outros públicos, tá? Porque ele toma como pré-requisito coisas que só se aprende no curso de Automação e Controle. E a gente oferece também um módulo de Engenharia Biomédica, tá? Esse aí para todos os públicos, tanto interno quanto externo, tá? Vão ter alterações a caminho. Lembra que daqui 2 anos depois de vocês, a Poli vai mudar e vai parar de oferecer esses módulos, tá? Mas vocês não precisam se preocupar com isso, né? Mas se calhar de vocês atrasarem o curso 2 anos, aí vai começar a ser um pouco difícil fazer os módulos, tá? Com relação a optativas, né? O que você pode fazer? Você pode aprofundar algum tema de automação e controle que você acha interessante, que o curso básico não cobre. Então você pode fazer optativas de automação e controle. Você pode aprofundar algum tema do núcleo comum de elétrica. Eu gostaria de aprender mais eletrônica, ou eu gostaria de aprender mais máquinas elétricas, ou gostaria de aprender mais computação. Você pode aprofundar fazendo disciplinas da elétrica, mas não de automação e controle, né? Você pode usar essas optativas para suprir deficiências do núcleo comum. O curso nosso, como ele é hoje, ele tem deficiências. Por exemplo, o nosso curso de MacFlu interno, ele é deficiente, ele não é suficiente para trabalhar a sério e fazer coisas importantes nessa área. Vocês podem pensar em usar as optativas para compensar. Vocês podem estudar assuntos diferentes, porque tem a USP inteira à disposição. A astronomia era uma matéria muito popular entre o pessoal que fazia optativas. Tem gente que gosta de filosofia, vai estudar filosofia da FEFELESH, Tupi Antigo, sei lá, optativa é optativa, vocês escolhem, tá? Direito. Os escritórios de advocacia hoje usam IA para analisar processo. Tem engenheiros, aliás, um ex-aluno nosso que é sócio do escritório de advocacia, ele cuida de toda a parte digital do escritório. Não fiquem presos, novamente, não fiquem presos na elétrica. E é muito mais amplo, mais divertido do que só a elétrica. Optativa serve também como válvula de escape para certas coisas, tá? Muita gente no curso pega e sai e vai fazer parte do curso no exterior, seja por aproveitamento de estudos ou diploma duplo. Às vezes você faz os créditos lá fora e não existe um mecanismo para você aproveitar. Então, basicamente, se você vai fazer algum crédito fora e ele não é aproveitável no curso, você pode colocar como optativa. Como se você fizesse as optativas, sei lá, na Alemanha, na França. Tá? Então, elas têm esse papel importante. Um outro papel importante é que, às vezes, as pessoas vão fazer duplo diploma fora e acabam fazendo um curso que não é só o nosso curso que tem deficiências, os cursos lá fora também têm deficiências. É comum a pessoa chegar lá e falar: poxa, eu fui fazer um diploma duplo na Alemanha, mas o controle deles lá é mais fraco que o nosso. E eu deixei de fazer matérias importantes de controle aqui porque eu fui lá para fora. Aí você faz essas matérias que faltaram como optativas. Imagine, se você não tivesse feito sistemas de controle porque foi para o exterior e ficou sem isso, né? É ruim, né? Então você pode fazer essas matérias que você teria feito se estivesse aqui, mas não fez porque estava lá fora, como optativas, né? Então tem isso, né? Optativas são um recurso importante que é muito bom quando bem utilizado, tá? E cabe a vocês, tá?
escolherem fazer nas optativas, né? Esse aqui é o nosso módulo do quinto ano, realmente ele só é bom para quem faz o quarto ano em controle, tá? Porque a gente vai ter modelagem, controle de manipuladores robóticos, sistemas digitais de controle de processo, dinâmica não linear, modelos probabilísticos, são coisas que é bom ter feito o quarto ano de controle para poder acompanhar. Tá? Com a advertência, né, de que isso aqui é o que a gente tem hoje, né? Isso aqui, como é muito especializado, vai mudando de ano para ano. Então, daqui 2 anos, pode ser uma lista um pouco diferente, tá? E esse módulo aqui também inclui disciplinas de pós-graduação, tá? Vocês podem fazer disciplinas de pós-graduação e contar crédito na graduação, tá? Tem muita gente que faz, né? Por favor. Com relação à validação de créditos de pós-graduação, é sempre um assunto um pouco obscuro para os alunos. O procedimento, é só para dar uma ideia de como é, depois durante o curso vocês vão precisar conversar comigo em particular, mas o aluno se matricula em tópicos de engenharia no tempo normal de matrícula dos semestres, e no calendário da pós-graduação ele se matricula na Secretaria de Pós-Graduação numa certa disciplina de interesse dele da pós-graduação. Ele segue pela disciplina da pós-graduação são 3 períodos de pós-graduação, não 2 semestres como a graduação. Então, lá no período que ele escolheu, a disciplina que ele escolheu, ele faz a disciplina completa, o professor dá a nota para ele e controla a frequência, e depois essa informação precisa ser enviada para mim, como coordenador de curso, que vou entrar via uma planilha lá na comissão de graduação, a informação, para que eles validem nessa disciplina de tópicos de engenharia que vocês tiverem lá alocado para a disciplina de pós. Então, existe uma conversa entre pós e graduação, eu sou o meio de campo dessa conversa para que vocês façam a disciplina e depois tenham os créditos validados e a frequência na graduação. E aí tem um rol enorme de disciplinas aí de pós para cursar também. Sobre disciplinas de pós. Disciplinas de pós, como ele falou, são 3 períodos: março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. É uma aula por semana de 3 horas. Em 12 aulas a gente dá um curso inteiro mais aprofundado e que exige mais empenho de vocês. Não é uma disciplina de graduação. Então tem que tomar algum cuidado para puxar as disciplinas de pós. É legal que vocês já começam a fazer a pós-graduação, mas é um curso que exige mais dedicação do que vocês têm numa disciplina de graduação normal. Então, fiquem atentos, porque às vezes pode parecer festa, né? Vou puxar a disciplina de pós. Tem que tomar algum cuidado, tá? Com 2 advertências aqui. Uma, né? 2 anos depois de vocês, isso vai ser oferecido, né? E se isso aqui já é especializado, as disciplinas de pós são mais especializadas ainda, né? Então, assim, mais especializado quer dizer mais complicado isso, mas também quer dizer menos útil, né? Então, não necessariamente você quer fazer disciplinas de pós-graduação, a gente tem uma lista muito grande, você pode avançar. E isso aqui é importante mesmo para quem não queira fazer automação e controle, é o seguinte: quando a gente criou esses módulos eletivos, a gente combinou aqui na elétrica que cada uma das ênfases iria oferecer algum pacote, vamos dizer, os greatest hits de cada ênfase para o público externo, um número limitado de vagas. A gente oferece para o público externo, né? Quem fizer automação e controle já vai ter feito isso como matéria obrigatória no 4º ano. Então a gente oferece essas disciplinas aqui para alunos de fora fazerem. Isso aqui é sob medida para quem fez engenharia elétrica e optou por outra ênfase, tá? Então você tem a dúvida assim: eu gostaria de fazer o PEA, mas eu gostaria de aprender um pouco de controle, ou vice-versa. Então o que você faz? Você vai para o PEA, e na hora de fazer o módulo eletivo do PEA, você pode optar por fazer este módulo de automação aplicada industrial, que é composto por essas matérias do 4º ano. Então não tem aquele problema de você, não tenho a base para fazer isso. Aí você aprende mais automação e controle, tá? As outras ênfases fazem a mesma coisa, tá? Então isso é uma coisa. Se você fala assim, eu não tenho dúvida, não quero fazer a ênfase A, B ou C, você pode fazer uma mistura delas, tá? E se você compuser as optativas livres, pelo menos para a gente que oferece optativas livres, né?
você pode pegar e fazer o seu curso de automação e controle, ter uma cara de eletrônica, ou ter uma cara de computação, ou ele ter uma cara de eletrotécnica, tá? Ter a cara do que você quiser, na verdade, né? Com esses esquemas de flexibilização de curso que a gente já faz há muito tempo, a verdade é o seguinte: vai ser uma coincidência grande se 2 de vocês fizerem o mesmo curso, matéria por matéria. Então, é um recurso muito grande, é uma possibilidade muito grande de fazer o curso do jeito que vocês acham melhor, mas também é uma responsabilidade, né, de fazer boas escolhas, né? Então, tenham em mente isso aqui, tá? Assim, gostei de controle, mas eu prefiro a outra ênfase. Faz outra ênfase e no 5º ano pode vir fazer isso aqui, tá? E o contrário vale também. Você pode avançar. Esse módulo, ele basicamente tem 2 eixos, né? Um eixo de fundamentos, que ensina pra gente teoria, para poder aplicar. Controle multivariável, sistemas com várias entradas, várias saídas. Os sistemas de controle do 3º ano tem uma entrada e uma saída, né? Os sistemas reais do mundo são mais complicados, né? A gente vê isso. Controle digital, controle em computadores, controle não linear, outra coisa, né? Os sistemas da natureza não são lineares, né? E aí o outro eixo que é de aplicações, onde a gente vê modelagem e simulação, que é uma competência importante, controle de processos industriais e instrumentação industrial. Controle com viés mais industrial, tá? Então, quem fizer automação e controle vai fazer tudo isso e muito mais no 4º ano. Quem fizer outra ênfase, quiser fazer um módulo em automação e controle, faz isso aqui no 5º ano, tá? Você pode avançar. A gente hospeda, não somos os donos do curso de engenharia biomédica. O módulo de engenharia biomédica é um esforço conjunto de vários departamentos, inclusive o nosso, vários departamentos da Escola Politécnica. Administrativamente, ele é abrigado no curso de automação e controle, tá? Então, ele é um módulo do curso de automação e controle, mas ele é um módulo que, vamos dizer, tem vida própria, tá? E ele é um módulo popular aí. Muita gente de vários cursos vem fazer, né? Esse aí é um módulo para o público interno e público externo. Você pode fazer automação e controle, fazer um módulo em engenharia biomédica, ou fazer qualquer outra engenharia. O módulo para avançar para... É importante que se diga que a engenharia biomédica no país tem poucos cursos na graduação de engenharia biomédica. Isso não é um curso, porque não é um curso de biomédica, é uma opção, é um módulo, né? Mas ela nasceu aqui na Poli, na Elétrica. O professor Henrique Moria hoje é o responsável pelo departamento, mas os professores que vieram antes dele, o professor André Com, o Zé Roberto e a Cíntia, foram os criadores da engenharia biomédica no Brasil. Então é um curso muito bom para quem tem interesse, é um curso muito forte, vale a pena. E como disse o Ricardo, é um módulo super procurado. Com a advertência de que isso aqui é um módulo hoje, né? Então, se estiver no 5º ano, é aqui, mas pode tirar, quer dizer, podem sair matérias, podem entrar outras, pode mudar, tá? Os módulos mudam mesmo, tá? Conforme a conveniência, conforme algum assunto passa a ser importante ou outro, conforme de repente aparece alguém que pode dar um curso diferente, isso aí muda muito, muito rapidamente, tá? Mas isso aqui é só uma amostra, né? Varia de ano para ano. Quem quiser saber mais sobre automação, a ISA, International Society for Automation, tem uma seção em São Paulo e tem uma seção estudantil na Poli, USP, tá? E eles fazem eventos em automação e controle o tempo todo, né? Alguns aqui nesse próprio anfiteatro, né? E aqui tem o índice, a ISA.org e a ISASP.org.br. Quem tiver interesse pode procurar por eles aí. Eles têm bastante conteúdo interessante, com um viés industrial, né? E esses cursos, eles oferecem muitos cursos que a indústria procura, são cursos caros e vocês têm acesso a ele graciosamente. Aproveitem, quem se interessar por automação, vale a pena se filiar a isso. Aproveitem isso aqui, né? Porque o que é oferecido grátis aqui, depois é muito caro aí fora, tá? E agora deixa eu falar sobre... Antes de continuar, dúvidas sobre o curso? Porque agora a gente vai falar sobre... Eu queria perguntar se as matérias de controle não linear e controle digital já são multivariáveis. Ele perguntou se a matéria digital e controle multivariável já são multivariáveis. O não linear sim, já é multivariável. O controle digital tem 2 partes. A primeira parte é a versão digital do curso de sistemas de controle, é uma entrada e uma saída. A segunda parte é espaço e estado digital, aí é multivariável. Tá? O que mais?
Perguntas aqui sobre o curso aí? Então podemos ir para a parte legal agora. A gente não tem licença para gravar essa parte, tá?